dizer que Josafá, ele já estava tão motivado pela palavra profética de Deus, que ele já estava adorando antes de receber o milagre. Entendeu? Ele estava crendo antes de ver. Porque ele tinha recebido a palavra, vitória para nós. Eu não vou questionar mais não, né? Prepara os levitas aí. Então a percepção do texto que eu preciso ter para reproduzir é uma compreensão clara daquilo que está escrito. Cuidado com os vídeos no YouTube. Ouça os vídeos, é bacana. Ouça os vídeos, ouça as mensagens, mas lê o texto, irmão. Que nem diria, né? Cavalo, fui levando a cavalo, nunca fui levando a cavalo. Olha aí, ouça o texto. Exatamente isso. Mas, como é válido o que ele está falando, é isso aí. Porque a gente começa a reproduzir. Eu não estou dizendo que nós estamos pregando muita heresia, nós estamos errando. E aí nós precisamos aperfeiçoar em Cristo. Como essa mensagem tem que ser aperfeiçoada. A de crônicas tem que ser aperfeiçoada. Quando eu for ministrar, em vez de eu já preguei 200 vezes essa mensagem, que um dia o pastor Neil da Senhora dizendo, essa aqui é a número 600 que eu prego essa mensagem. Eu falei, meu Deus, foi 2 anos pregando só essa mensagem aí, enfim. Mas 600 vezes, isso quer dizer que ele não vai ler o texto? Não, ele vai ler o texto de novo, para ver se ele consegue tirar alguma coisa mais importante. Ele vai ter o entendimento desse texto, né? É profundo, o conhecimento. Esses dias agora, também na oração do meio-dia lá em Belém, eu era da Assembleia de Deus lá, da sede e tal. Onde surgiu a Assembleia de Deus? Então, quando a gente fazia campanha, a gente fazia várias campanhas lá na oração sobre temas. Então, tinha vezes que a gente pegava um versículo, um texto, e na mesma semana a gente ministrava 3 vezes o mesmo texto, aplicando de forma diferente. O mesmo texto. Aí a pessoa diz, mas como é que vocês conseguem assim? Olhando para o texto, compreendendo o texto e aplicando. Às vezes você aplica como o papel de Cristo. Qual é o papel de Cristo ali? Depois você aplica qual é o papel de quem estava recebendo. Depois você aplica quem é que estava observando ali. Qual foi o reflexo daquelas pessoas que estavam observando aquele milagre ali. Então você pode olhar para o texto de várias formas e esse olhar, em nenhum momento ele vai estar descontextualizado. Porque você está olhando para o texto. Então olhe para o texto. Olhe para o texto e seja como Jesus. Pegou o texto, leu de Isaías, esse texto aplica em mim aqui. Difícil? Foi difícil, irmão. Ele falou que está ali, ó. Isso aqui está se cumprindo aqui, ó. O povo comumente ficava estarrecido com a linguagem e capacidade que ele trazia nos mais diversos ambientes, casas, sinagogas, templos, praias, ruas, em todo lugar. Jesus ele tinha uma linguagem muito inteligente, a forma dele observar as coisas era muito inteligente. Se você ver o texto, eu dei uma palavra esse dia de Lucas 5. O texto diz que Jesus olha e vê 2 barcos. E as pessoas estavam lavando as redes. Mas quando ele sobe só em um. Mas será que o olhar de Jesus para os 2 barcos tem influência lá para frente ou não? Por que ele falou que ele estava olhando para um barco, chegou a um barco e viu aquilo? A reflexão que a gente pode fazer sobre isso. Lá na frente, quando vai a multiplicação dos peixes, quando eles jogam, os 2 barcos serviram para segurar os peixes. Mas Jesus já tinha olhado lá no começo. E é interessante no texto que depois Jesus fala, vem, olha a linguagem, vem, a linguagem vem. Eles deixaram o peixe lá, irmão. Não era um milagre poder. Não, esse peixe aqui, a quantidade desse peixe aqui é muito dinheiro, eu não vou sair daqui não. Estou impressionado com o que Cristo fez na minha vida. O Senhor falou, fiz um milagre, vem. O ambiente mudou. Não vai largar tudo. Não, mas tem muito peixe, não tinha nada, agora já tem muito. Mas aquela linguagem que Jesus trouxe era uma linguagem muito simples. Mas dentro daquela linguagem tinha algo muito forte, que era uma ideia de seguir a Cristo. Não me siga. Mas Ismael mesmo o caso de Obed-Edom, né? Obed-Edom ficou bem de vida, tudo depois largou tudo e não foi para Jerusalém? Olha, é verdade. Mas é isso. Então, perceber como Jesus falava, como Jesus se portava,
e outras coisas. Se você for observar, algumas vezes Jesus perguntava. A pergunta dele era mais forte do que uma afirmação. Por exemplo, quando ele pega aquela mulher, que ela foi a mulher que foi, entre aspas, pega em adultério, o que a lei dizia? O que a lei dizia? A lei dizia que tinha que estar ela e o rapaz. Então, quando Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele já estava dizendo que eles já tinham errado ali. Uma análise jurídica. Cadê o outro? Como é que vocês vão punir? É que nem quando encontra um acusado de assassinato. Como que ele é acusado de assassinar alguém se não encontrou o corpo? Enquanto não aparece o corpo, ele não pode ser julgado. Exatamente. A mesma coisa, como é que podia acusar aquela mulher se eles não trouxeram junto com ela o traído? Quem cometeu o crime junto com ela? Exatamente. Ela foi condenada sozinha. Exatamente. Quem era para julgar? Era Jesus? Era para julgar ou era o Sinédrio que sempre julgava? O lugar para o julgamento era em praça pública ou era a condenação que era em praça pública? Entendeu? Então, se você pegar só aquele contexto ali, sem sair, para dizer que o cara pecou lá quando ele era criança, lá, que ele tinha, saiu do ventre da mãe dele, estava pecando ali, só uma utopia só. Não precisa sair do texto, só olhar ali para aquele texto ali, você vai ver várias coisas que identificam que estava tudo errado. Então quem não tem pecado é tiro. Então isso foi tudo errado. O procedimento está errado. Inclusive a questão do Lula foi a questão de procedimento, mas essa é uma outra história jurídica. Mas anularam não por causa dos fatos, mas por causa do procedimento. O procedimento foi errado. Então nesse caso, Não que ele seja inocente. Não que ele seja inocente. Não é inocente, o Supremo não disse isso. Mas, observando o texto, você percebe que a fala de Jesus em perguntar foi muito mais forte se ele dissesse: vocês estão pecados, vocês têm pecado. Quem não tem pecado atira. Porque se atira, alguém vai dizer: não, mas espera aí, nós fizemos o procedimento errado. Nós matamos uma vida de forma errada. Então a reflexão que você faz sobre a linguagem de Jesus é muito forte. Às vezes a pergunta ela é muito mais forte. E aí quando Jesus contava as parábolas eram incríveis. Por exemplo, o filho pródigo. Se você olhar para aquela parábola ali, aquela parábola é profunda, de Jesus falando sobre o filho pródigo. Porque quando ele volta, as pessoas dizem: não, mas o pai deu alguma coisa para ele, porque o pai era bondoso. Eu vou dizer para você, juridicamente não foi bem isso. Porque juridicamente é assim, ó. E aí estou falando do direito, porque o direito se reporta até Roma, não é muito antigo. O que ele falou? Que ele queria a parte dele para que ele fosse embora, certo? Beleza, ele pegou a parte dele, metade. Mas se o pai não morre e o pai continua ganhando dinheiro, aquele excedente ainda é dele, e do outro irmão. Entendeu? Então ele tinha coisas ainda lá. Saiu o rolo de Judas, né? Entendeu? Então, por quê? Porque você reflete no texto, você vai para o texto. Quando você raciocina pensando como Jesus, não, aquela pergunta de Jesus ali, ela teve uma linguagem profunda. Jesus não fala nada por acaso. Jesus pergunta com fundamento. Jesus, quando traça para a nossa vida, ou tenta usar aquela linguagem para aqueles opositores, a maioria das vezes, os maiores debates de Jesus foram perguntas. O batismo de João é do céu ou é da terra? Dos homens. Parece uma coisa simples. Mas se nós dissermos isso, ele vai falar isso. Se nós dissermos isso, ele vai falar aquilo. Jesus ia falar aquilo? Não sei. Você sabe disso? Você sabe disso, hein, pastor? Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Eles já pensaram que Jesus ia falar e Jesus lhe falou. Quer dizer, Jesus, olha a linguagem que Jesus usa. Jesus pergunta e ele já sabia o que Jesus ia falar. Supostamente, Jesus poderia falar outra coisa. Mas era tão forte a linguagem. Jesus já sabia que
Era tão forte a linguagem. Não, mas se a gente falar isso, vai falar isso. Se a gente falar isso, vai falar aquilo. Oi? Exatamente, quer dizer, como é que eu vou vencer o meu oponente? Ah, não, você não pode vencer alguém com uma pergunta. Mas eu não quero vencer, eu quero mostrar Cristo. A forma que eu tenho, eu vou usar. Sendo pergunta, sendo lendo o versículo bíblico, sendo ministrando como a irmã estava no Nordeste, eu vou usar os mecanismos que eu tenho para falar sobre o amor de Deus. Ah, não tem aquela capacidade, irmão, não tem a capacidade de Paulo, irmão. Ou alguém tem aqui? Você não tem. Mas isso não significa que a nossa missão não é cumprida. Cumpra a sua missão. Use todos os mecanismos que você tem para a glória de Deus. Pode passar aí. Dá uma acelerada aqui. 8, né? 8, acho. Foi, né? 8. Pode o 8. 8 eu vou falar. É que não tem muita gente nisso aí. Mas enfim. O apóstolo Paulo, olha como é que é. Eu falei sobre Jesus, né? Ele reproduziu a mesma coisa que Jesus. 2 Timóteo 2, 4 e 6. Ele fala sobre o soldado, ele fala sobre o atleta, ele fala sobre o orador. 2 Timóteo 2, 4 e 6. 2, Olha lá, 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Nenhum atleta é coroado como vencedor. O lavrador que trabalha duamente deve ser o primeiro a participar do estudo da colheita. Nenhum UFC é coroado como vencedor. É ou não? Um atleta, corredor, lá da região de Istmos, que era uma ilha que tinha, que eles faziam vários jogos lá. Então, olha, ele usa a linguagem que todo mundo estava entendendo ali. Eu vou usar a linguagem. Olha o que é a vida cristã, a vida de um soldado. Olha a vida cristã, a vida de um atleta. Olha a vida cristã, a vida de um lavrador. Vou dizer uma coisa para você. Por que você diz que lá no interior a linguagem é melhor? Então, mas aquela linguagem daqueles irmãos que pregam no interior é melhor. Sabe por quê? Porque você está adaptado a comparações para ficar mais fácil a linguagem. Então, quanto mais comparativo, melhor. Então, tem vezes que a pessoa está pregando aqui, ela pega uma comparação de uma coisa da vida. E tem vezes que você aprende mais que você vai ler o texto. E aí é óbvio que passa de um para um. Nem todo mundo é assim. Mas tem muita gente que tem uma percepção melhor. É que o obreiro, um dia desse que ele veio ministrar aqui, estava falando sobre esse lixão aqui. Não foi? Ele estava falando aqui, né? Muita gente glorificou a Deus. Sabe por quê? Eu fui impactado mais pelo texto. Mas sabe por que eu não fui tão impactado? Porque eu não conheço a história. Entendeu? Mas quem é daqui, estava... É verdade, eu vi porque está certo. Ele trouxe uma linguagem para quem era da região. É ótimo. Mas ele conseguiu aplicar. Mas eu que não estava lendo mais no texto. Glorifiquei o texto em outros momentos. Mas o povo estava aqui. Então, ele usou uma linguagem dentro do argumento homilético interessante, inteligente, poderoso, sim. Porque ele conseguiu perceber que essa linguagem de trazer uma coisa que é um fato notório aqui e aplicar e todo mundo entende. Diferente de mim, se for, você conhece lá no bairro da Marambaia, tem um lugar lá muito abençoado. Entendeu? Ah, tem um negócio lá, um mistério de fogo que eu vou falar para você como é que é. Então olha a habilidade. O que Deus está falando para nós? E a homilética é uma questão de habilidade. Deus está aperfeiçoando a nossa forma de ver, de pensar e de falar. Para que, como Paulo, que era tão profundo que até Pedro teve dificuldade. Vou abrir um parêntese rápido. Olha só. No texto de Atos dos Apóstolos, Paulo, um homem de Deus, Pedro também. Quando Pedro tem uma visão para comer animais, ele queria comer ou não? Por quê? Porque ele disse que ele era judeu. O judeu não faz isso. Mas o Senhor falou que aquilo que ele santificou é para comer. Comeu. Ele tinha entendido a mensagem? Parece que sim. Mas lá na frente em Gálatas, quando ele está sentado, que vem de Tiago, você sabe o texto, né? Para quem não sabe, é assim. Pedro estava sentado junto com Paulo e com gentios aqui, ó, numa mesa, bonito, comendo. Daqui a pouco lá vem os de Tiago,
Ó Pedro está sentado aqui. Ele falou, Pai do Senhor, dá uma volta ali. Estou fazendo uma conjectura. Paulo segura na mão dele. Que história é essa? Tu é judeu, não vive como os judeus, vive como gentios. E quer que os gentios vivam como judeu. Pedro lá, de comer o adulto, tinha entendido ou não? Eu acho que não. Pois é. Ou se entendeu, depois vacilou na frente. Por quê? Porque é difícil um judeu que aceita a fé largar a tradição. É difícil. Eu estou falando de Pedro. Estou falando de Pedro. Tem uma discussão muito interessante. Inclusive, quando você vai ver o concílio que teve em Atos 15, o que era que eles estavam decidindo o que eles levariam para os gentios, certo? E disse o que era para fazer para os gentios. Se eles estão falando que é para fazer para os gentios tal coisa e tal coisa, eles estão dizendo de forma inversa que o resto eles poderiam fazer com os judeus. Entendeu? Olha lá o nível. Eles iam continuar guardando a tradição, mas isso já não era para salvação, mas é porque eles estavam ali vinculados àquela